fato do Campeonato Brasileiro tá tendo só 2 jogos aí televisionados, dos 8 de cada rodada. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogo entre Ceará e Santos, válido aí pelo Brasileirão Feminino. Infelizmente eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo, porque infelizmente ele não teve transmissão, né? A gente teve esse jogo aí basicamente no escuro, só sabemos mesmo o resultado e como foi os gols, porque o Santos postou o lance de cada gol nas redes sociais. Inclusive você encontra aqui no canal também, na aba dos shorts, todos os gols, os 6 gols, já que o jogo foi 6-1 para o Santos. A gente ainda conseguiu tomar um gol, não sei nem como. Eu sei que o primeiro tempo terminou 3-1 para o Santos e no segundo tempo a gente fez mais 3 e o jogo se concretizou 6-1. Bom, quem marcou os gols da partida então? A gente teve a Jordan balançando as redes mais uma vez, ela fez o primeiro gol da partida. Logo na sequência, Gi Fernandes e Arequinha também foram assim, tudo gol relâmpago, tá bom? Tudo bem no início da partida, antes de 15 minutos de jogo, já estava 3-0 para o Santos. Depois o Ceará ele conseguiu descontar. O lance do Ceará, infelizmente, eu não vi, então eu não tenho muito o que falar para vocês. No segundo tempo, a gente viu ali que a Adriana marcou, a Tainá Maranhão marcou e a Kathleen fechou a goleada. O que a gente pode ver pelos lances de gol é que foi um jogo muito fácil para o Santos e 6-1 até que ficou um pouquinho barato, né? Poderia ter feito muito mais, porque pelos lances que a gente viu ali e até mesmo pela campanha que o Ceará vem fazendo no Campeonato Brasileiro, é uma equipe muito frágil. A gente viu que alguns dos gols, como por exemplo o gol da Kathleen ali, foi erro defensivo do Ceará, então a gente realmente vê que é uma equipe muito frágil e que, enfim, 6-1 foi um placar pouco comparado ao que o Santos poderia ter feito ontem. Levando em consideração também que o Santos entrou com um time misto ali, né? Não foi com um time titular, tudo bem que a Cristiane, ela estava suspensa, mas teve muitas jogadoras ali que não estavam no elenco, a gente não foi com a Camila Fernandes, por exemplo. O nosso meio-campo ali, a Yaya estava presente, né? Já que a Thaisinha tá lesionada, mas ainda assim, de qualquer forma, o Santos ele foi com um time misto para esse jogo, já que a gente tinha um adversário que era um pouco mais frágil, então eu acredito que o Cleiton resolveu poupar para o grande clássico do meio da semana, já que a gente enfrenta o Corinthians pelo Paulistão Feminino. A gente teve os clássicos do Paulistão Feminino acontecendo logo nas primeiras rodadas, né? Então, eu disse para vocês que seria um calendário um pouco cheio agora, só que de qualquer forma, são jogos importantes que a gente precisa escolher os jogos certos para poupar jogadoras e os jogos para colocar o time titular com força máxima. Sobre esse jogo do Santos, que ele ficou basicamente no escuro, eu queria falar para vocês sobre o livro que eu escrevi, Resiliência, a realidade do futebol feminino no Brasil. Tem na descrição um link tanto do e-book quanto do livro físico. E o que eu quero falar sobre esse livro, o que tem a ver com esse jogo específico, é que tem um capítulo no livro que eu falo sobre as transmissões, né? E eu explico um pouco sobre o fato do Campeonato Brasileiro tá tendo só 2 jogos aí televisionados, dos 8 de cada rodada, e também falo em relação ao fato de muitos jogos às vezes não serem transmitidos caso o clube mandante não tenha condição de fazer esse jogo ou não queira fazer esse jogo por algum motivo. Eu acredito que o Ceará, se quisesse, conseguiria transmitir a partida, já que transmite outros jogos lá na TV Vozão, Vozão TV, acho que é Vozão TV o canal deles. Então o Ceará tinha condição para isso, mas optou por não transmitir e o jogo ficou infelizmente no escuro. Aí eu relembro para vocês mais uma vez. Estamos em 2023, ano de Copa do Mundo, todo mundo voltado os olhos para a grande competição do ano, que é a Copa do Mundo, e principalmente para os campeonatos nacionais de cada país, né? A gente vê aí, por exemplo, a seleção espanhola enfrentando problemas ali, e a gente olha para a brasileira, a gente quer ter uma certa esperança com a seleção brasileira, só que quando a gente olha para o campeonato nacional do Brasil, a gente vê esse tipo de coisa ainda acontecendo. Jogos não sendo televisionados. E isso é um pouquinho complicado da gente engolir e de simplesmente aceitar, porque você não cogitaria, por exemplo, você não pensaria de não ter um jogo do futebol masculino, por exemplo, transmitido, um grande jogo do futebol masculino transmitido em um ano de Copa do Mundo. Eu sei que tem alguns jogos, por exemplo, alguns anos aí que o do Atlético Paranaense,
que não foram transmitidos, mas isso é um caso à parte, né? Isso é um caso à parte, a gente sabe. O que eu tô falando é que a emissora, a Globo, no caso, tem os direitos de transmissão, pode transmitir e ela opta por não transmitir esses jogos. Mas, de forma geral, você não vê o futebol masculino sofrendo com isso como o feminino tem sofrido nesta temporada, visto que na temporada passada, 2022, todos os jogos do Campeonato Brasileiro Feminino foram transmitidos, seja na Band, seja até mesmo no streaming, na Eleven, foi transmitido, gente, foi transmitido na TV ou no canal de streaming. Foi transmitido. Esse ano, infelizmente, a gente sofre com esses jogos no escuro, né? A gente não pôde acompanhar ontem as sereias da Vila jogarem, justamente por esse motivo. E isso realmente me deixa muito decepcionada, muito mesmo. Então, para quem quiser comprar e ler o livro, o link tá na descrição. Fechou? Bom, não vou perguntar o que vocês acharam do jogo, porque, enfim, eu acho que ninguém conseguiu ver o jogo, a não ser quem estava lá, não sei nem se teve torcida para começo de conversa. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Mas, enfim, comenta aqui embaixo sobre a sequência do Campeonato do Santos aí, da temporada do Santos, tanto no Brasileirão quanto no Campeonato Paulista. E também comenta o que vocês acham dessa situação que o brasileiro feminino tem enfrentado. Revoltante, né? Muito revoltante. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!